Bom, em prosseguimento, a gente tinha parado na estrutura do átomo, né? Então vamos verificar aqui. Aqui a gente tem a estrutura de um átomo simples, no caso com um próton no centro e um elétron, né, na eletrosfera. E a gente tinha comentado a respeito daquele espaço, até demos o exemplo lá do estádio, né, de futebol. Então, aquele espaço compreendido entre o núcleo e a eletrosfera, em princípio, chamava-se de nada, vácuo, né? Depois, a partir de Newton, o uso desse vocábulo éter, né? O que a gente procura, então, a partir desse momento, construir, seria essa terminologia utilizada, então, como universalidade da revelação ou paradigma da solidariedade. Por meio do link que a gente faz entre o micro e o macro, a gente estabelece uma comparação, a gente estabelece uma justa posição, uma continuidade dos fenômenos, né? Então, seja por meio do estudo dos quanta, né, desses pequenos pacotes que são estudados na física quântica, na mecânica quântica ou no macro, que é o que a gente vai seguir aqui agora, logo em seguida, pelos estudos feitos por Einstein, busca-se uma fusão, né? Busca-se uma equação em comum que estabeleça uma relação, né, entre o pequeno e o grande. E acredito que esse seja, se não um dos maiores, o maior desafio da física hoje, né? Uma vez que em relação à eletricidade, o magnetismo, já existe essa equação, não é? Então, no planeta Terra, temos a imensa participação desse ser, né? O Albert Einstein. E o que ele descobre, né? A gente vai dar prosseguimento, comentando a respeito da lei da relatividade. Nós temos a lei da relatividade geral e a restrita. Com relação à geral, o que o Einstein fez? Primeiro, ele verificou, né, esse fenômeno que a gente conhece por eclipse, né? E aí posicionou, são esses números 1, algumas estrelas ou planetas, enfim, pontos luminosos, os quais ele sabia que permaneceriam ali, né, depois do eclipse. Aí esse eclipse, terminado, ele tomou novamente as coordenadas desses planetas ou estrelas, enfim, desses pontos, né? E o que ele identificou é que no momento do eclipse e depois do eclipse tinha um espaço. E aí é que ele se propôs a pensar, e a teoria da relatividade, ela empiricamente ela se deu por meio dessa observação, que significa o seguinte: na verdade, quando temos um corpo de grande massa, a exemplo do Sol, então aqui a gente tem o planeta Terra, Lua e Sol, evidentemente que eles não estão em escala, né? Proporcionalmente, o planeta Terra ele seria muito menor, né? Só para efeito de visualização. Então, o que acontece é o seguinte: quando termos um corpo de grande massa, a exemplo do Sol, a luz ela se encurva, né? E essa curvatura da luz, ela nos dá a impressão de que aquele corpo celeste ele estava num determinado ponto, mas na verdade não estava, né? Então, esses pontinhos que nós temos aqui à direita, né, que seriam as estrelas lá do nosso exemplo anterior, na verdade a gente estava enxergando, né, por meio desse tracejado, uma determinada situação, mas a estrela, na verdade, ela está em outro ponto, né? E por que acontece isso? Por causa dessa curvatura desse feixe de luz. A luz ela se curva quando se depara com um corpo de grande massa, que no caso é o Sol. Então, isso daqui
com isso daqui a gente procura exemplificar o que seria a teoria da relatividade geral de Einstein, né? Um campo gravitacional curva um feixe de luz. Então, a luz possui massa, né? Essa foi a constatação. Se luz possui massa, uma vez que ela sofre essa curvatura, luz, né? Ou seja, energia, aquilo que a gente consideraria como energia, é matéria. Energia é matéria, né? Aí, para seguir aqui o nosso exemplo, a gente vai, por meio dos experimentos, a gente sabe que a luz ela é formada de pequenas partículas, né? Então, os elétrons, no caso, os átomos, perdão, eles têm outra granularidade, né? Tem pequenas partículas. Então, e essas partículas menores, no caso, seriam os fótons, né? Então, luz é formada de partículas de matérias carregadas por ondas. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a luz, na verdade, ela é matéria, como ele constatou uma vez que teve aquele processo de curvatura, e que esse processo, né, essas partículas, esses fótons que fazem parte da luz, eles são carregados por meio de ondas, né? Então, no primeiro momento que a gente havia até colocado essa mesma figurinha da lâmpada aqui, né, como elemento conceitual, tratando que a luz ela seria onda, agora a constatação significa que a luz ela tem um comportamento de partícula, ela tem um comportamento de fóton, né? Então, a partir disso daqui é que houve uma das grandes discussões aí, né? Como uma mesma coisa ela pode ter dois comportamentos diferentes, né? De partícula e onda, esse duplo comportamento que a luz apresenta, né? Aqui a gente colocou um exemplo de uma antena, né? Só para lembrar que a matéria ela é carregada por ondas, né? Então, essa matéria ela entraria nessa anteninha, e essa anteninha é que vai fazer a conversão, no caso, enfim, de elementos de áudio ou de vídeo que vão permitir que a gente tenha acesso a essas informações de um outro lugar, não é? Então, a pergunta, no transcorrer aqui da nossa abordagem agora, nesse momento, seria o que é a matéria, né? Então, a gente sabe que a luz, ela é uma onda, né? Ela é uma onda, ela tem comportamento de onda e comportamento de partícula. Ela é composta de partículas e fótons, né? Portanto, luz é matéria. A luz é formada de partículas de matéria, recapitulando, né? Carregadas por ondas. Nesse momento, nós temos Max Planck, né? E uma partícula ser onda. Então, a gente já verificou o duplo comportamento, né, da luz, que ela pode ser partícula, e onda. Agora, se a gente tomar, por exemplo, a partícula, o fóton. O fóton em si, ele pode ser onda, né? Essa questão proposta. Aí existe aquele exemplo da dupla fenda. Dupla fenda, pegou-se lá uma determinada fonte, né, em relação a essa emanação de elétrons, e aí a gente vê aqui nessa primeira linha vertical que há duas fendas, há dois buraquinhos, né, e atrás um anteparo. Então, qual foi o exemplo? Fazer o disparo desses elétrons nessas duplas fendas, para verificar o que acontece, né? Em princípio, se o elétron fosse considerado como partícula, ele bateria nesse anteparo e voltaria, né? E aquilo que tivesse na fenda ia direto. Então, a experiência básica ela seria essa. Feito o experimento, até aqui por meio desse exemplo a gente já adianta a resposta.
Ao ser disparado esse feixe dos elétrons, eles não voltaram. Então, no laboratório, né, feito esse experimento, essa foi a primeira identificação. Então, por isso que a partícula em si, o elétron, quando foi disparado, ele se comportou como onda, né? E a gente sabe, então, suponhamos que uma bolinha dessa do lado esquerdo seja um elétron, a outra bolinha do outro lado um outro elétron. Quando um bate no outro, eles se chocam. E aí vai um para cada lado. Esse é o comportamento de partícula, né? Então, antes, no exemplo da dupla fenda, eles passaram adiante. E quando você colocou um elétron de frente ao outro, eles, né, bateram um no outro e aí cada um tomou uma trajetória. Como explicar esse tipo de situação? Né? Então, partícula e elétron, ela comportou-se tanto como partícula como onda. Então, esse é um dos grandes enigmas, né? Essa natureza dual de partícula e onda da matéria. Aí existe essa questão, né, da superposição de estados ou sobreposição quântica. Me permito só colocar um pequeno texto aqui para que a gente consiga compreender um pouco melhor. Um sistema físico, como um elétron, existem nos estados teoricamente possíveis simultaneamente, antes de ser medido. Porém, quando medido ou observado, o sistema se mostra em um único estado. Essa palavra observada, ela foi deixada assim com uma cor diferente, por quê? Parece até filme de ficção científica, né? Mas esses físicos teóricos aqui, eles chegaram à conclusão de que a observação do fenômeno afeta o fenômeno. Então, aí até foi o que Max Planck disse, tem na sua biografia, né? De que se o mundo ele reflete realmente os experimentos que foram feitos em laboratório, ele perdeu o chão, né? Quando o elétron ou qualquer partícula sai dessa posição indefinida e se define, eles chamam isso de colapsamento, né? O que provoca o colapsamento da matéria, então? É a observação. Se você observa um determinado fenômeno, pode ser que aconteça uma coisa. Se você não observa, pode ser que aconteça outra. Está ficando cada vez mais complexo o assunto, né? Então, o observador ele passa a interferir naquele fenômeno que está sendo observado. Essa é a pergunta, né? Um cientista interfere naquilo que está estudando? Você é parte daquilo que observa. A partir daí entrou esse ser aqui também magnífico, Heisenberg, né? Então aqui temos o nosso modelinho de átomo, em que ele identificou o seguinte, ó, alusivamente, enfim, aquelas questões de máquina do tempo, voltar no tempo, e a gente tem um conhecimento muito além do que seria possível, ele identificou o seguinte, ó, ou a gente consegue saber onde está determinado elétron, ou a gente sabe a velocidade dele. Ou sabe uma coisa ou sabe outra. Porque se soubesse as duas, para nós seria extremamente simples a viagem no tempo, entre outros experimentos, né? Então, ou a gente sabe a posição em que ele se encontra, ou a gente sabe a velocidade em que ele se encontra, né? A gente tem aquela fórmula da velocidade escalar, velocidade média, né? Simples, que a velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, essa equação, né? Com essas três grandezas, se a gente soubesse o espaço e soubesse a velocidade, a gente sabe, né, o tempo em que isso ocorre, né? E esse tempo ele pode se dar agora, ele pode se dar, digamos, no passado, no futuro. Então aí existe uma quebra, né, desse paradigma que a gente não compreende, né? Então esse anel aqui ele já é conhecido por nós, aquele que nós primeiro chamamos de nada, vácuo, depois o éter, não é?
E aí é que surgiu essa questão do princípio da incerteza de Heisenberg, né? A matéria, a informação, ela seria transmitida instantaneamente. Então, só fazendo tendo uma pequena lembrança, quando a gente dava o peteleco na Lua, que nas equações de Newton ele falava que aquilo acontecia instantaneamente. Depois Einstein refez os cálculos, chegou à conclusão que que o tranco aqui na Terra ia demorar em torno de 1,2 segundos se a gente desse um peteleco lá na Lua, né? Porque essa instantaneidade, ou algo muito próximo disso, só daria em relação à velocidade da luz, que até então é 300, arredondando, né, para 300 mil quilômetros por segundo. E agora, Heisenberg, ele já está falando que a matéria, a informação, a gente até tinha proposto uma questão, né? A gente falou, quando a gente faz uma prece, até ela ir para Deus, né? Será que tem aquela ida, né? A condução por ondas, né? Da nossa prece até chegar em Deus e depois ela volta? Quanto tempo vai demorar isso? Uma pequena alegoria, uma pequena construção, mas aí, de fato, Heisenberg chega nos estudos, e tem essa teoria da incerteza, né? A teoria, no caso, o princípio da incerteza, que essa matéria, né, ou a informação, ela é transmitida instantaneamente. E aí que a gente começa a entrar, vamos fazer uma abordagem aí não muito sofisticada, mesmo porque não sou físico, então seria só na busca de clarear como isso aconteceria, né? A matéria, a informação seria transmitida instantaneamente, ou seja, se a gente antes tinha considerado que por meio lá dos cálculos, dos experimentos, detectou-se que até então a velocidade da luz seria a coisa mais rápida que teria, se houvesse essa instantaneidade, né, que Heisenberg propõe, ela seria algo milhões de vezes acima da velocidade da luz, né? Então foi um choque aí e permanece, acredito mesmo, porque a gente não tenha grandes respostas, grandes retornos aí de fato com relação a isso, né? Contrariando aí a nossa total ideia de espaço, né? Então aí vamos focalizar aqui esse experimento EPR. O que é esse EPR? Pegaram, então foram para o laboratório 3 físicos, né? Então esse EPR são as iniciais deles, né? Einstein, Podolsky e Rosen, né? Que se chamou aí, depois que eles fizeram o experimento lá em laboratório, teoria do campo unificado ou emaranhado quântico. Basicamente, o elétron ele é formado por 2 spins, né? Duas caixinhas, 2 vetores, né? Duas partículas que elas, como está colocado aqui, inextricavelmente ligadas. E verificou-se o seguinte em laboratório: um spin, isso daqui, então os spins eles fazem parte do elétron, né? Um gira em sentido horário e o outro em sentido anti-horário. Você pode separar esses spins do elétron. Você pode deixar, hipoteticamente, né? Você deixa um aqui e coloca o outro lá no Japão, por exemplo. Deixa um aqui e coloca o outro lá na constelação de Sírius, né? E aí, esse fenômeno que foi identificado, qual foi? Instantaneamente, né, quando você promove a rotação de um spin, ou se você inverte o sentido de rotação dele, enfim, você sempre tem no mesmo elétron, tentando falar aqui da maneira mais simples possível, né? Você tem um elétron, nesse elétron você tem um par de spins. Aquilo que você faz com um, independente da distância, o outro ele se reflete instantaneamente, né? Então, se esse exemplo hipotético, né? Um aqui, outro na constelação de Sírius, se você virasse o sentido, digamos assim, de rotação de um deles, o outro imediatamente, instantaneamente isso aconteceria. Então, independente do espaço, né, que foi feita essa detectação. Então, por meio dessa detectação, a gente já tem uma outra alusão em relação àquela
pergunta que a gente fez lá da prece de Deus, se a gente fizer a prece, não é? E aí a gente sabe também, à luz da doutrina espírita, a gente gosta de criar esses paralelos, inclusive o grau generalista, universalista, digamos assim, desse canal é pegar de diversas fontes, né, para que a gente possa construir aí um pensamento não muito estereotipado, acredito, né? Então, à luz da doutrina espírita, a gente tem Deus, Espírito e fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal seria aquela grande mente de Deus, né? Digamos assim, a substância primordial, para usar umas palavras teosóficas, em que vai se dar essa interação dessa inteligência, também utilizando aí no caso termos teosóficos, essa inteligência de Parabrahman, né, em relação ao não manifestado, em relação a nós. O que eu quero dizer seria a nossa interação com Deus, uma vez que estamos todos submersos dentro do fluido cósmico universal. O que seria esse fluido cósmico universal? É aquilo que até então a gente chamou como éter, aquele espaço maior dentro do elétron, né? Então, se estamos submersos, estamos mergulhados dentro desse fluido cósmico universal, se no elétron existe essa instantaneidade independente de espaço, uma vez que se troque o estado de rotação de um spin, independente da distância, o outro ele reflete a mesma coisa em estado contrário, como pode se dar a condução do pensamento, como pode se dar essa condição da prece em relação a esses fenômenos além da física, né? Algumas questões aí para que a gente possa pensar. Então, esse emaranhamento quântico, entrelaçamento, aqui a gente tem, né? Em relação, isso aqui é uma foto que foi tirada, no caso, entrelaçamento entre dois fótons, né? E a importância, ela se dá meio que exatamente, meio que por isso que eu acabei de mencionar, né? A gente antes, enfim, a gente tem como definido pela física que é algo que tem a maior velocidade, a velocidade da luz, em torno de 300 mil quilômetros por segundo, só que em relação ao experimento que foi feito, independente da distância, se você vira um spin, o outro vira imediatamente, né? O que teríamos aí como mais rápido, efetivamente, né? Então, acredito que esses conceitos aqui eles já serviram aqui para dar um nó, né, na cabeça aqui da gente. São proposituras, são questões que a gente procura abarcar, mesmo porque também à luz aí da doutrina espírita, como a gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes, a lei natural e a lei moral, elas na verdade elas são a mesma. Então, para que a gente consiga adentrar nesses aspectos morais, que eu acredito que em última análise eles são os mais importantes, e a proposição em todos os argumentos que a gente faz aqui nesse canal, a gente precisa de fato estudar a ciência, aquele fragmento lá de Pasteur, né? Quanto mais próximo a ciência a gente tiver, mais próximo de Deus estaremos. Então, essa fusão, né, entre o espiritual e a ciência, de fato, é que a gente vai procurar e tratar como elemento comum. E, enfim, aí aguardamos todos aí no transcorrer e no próximo vídeo em relação a esse assunto, tá certo? Muito obrigado e até mais.